Uma coisa que deveria ficar bem clara, e você deveria se perguntar sobre isso, é quem é o Espírito Santo para você? Uma vez eu vi uma pessoa dizendo que o Espírito Santo é uma vibe muito louca. Pensando sobre isso, ele me fez refletir sobre algumas questões de como as pessoas enxergam o Espírito Santo e a Deus. Uma coisa é fato, o Espírito Santo não é uma brisa, o Espírito Santo não é uma vibe muito louca, o Espírito Santo não é um sentimento e nem frutos do meu pensamento. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é a manifestação do Deus Trino no nosso interior. Isso é um fato que nós devemos aceitar. Que tipo de relacionamento você tem com esse Deus Trino que habita no coração daqueles que creem em Cristo Jesus? Uma coisa é certa, o Espírito Santo não depende do meu sentimento para se manifestar e falar o que precisa ser falado. Tudo que o Espírito Santo faz é pautado na palavra de Deus. Tudo que o Espírito Santo faz é na direção do Deus Pai e do Deus Filho. Se você não tem essa profundidade a respeito do Espírito de Deus, certamente eu te convido a repensar a sua intimidade com esse Senhor, a como você se relaciona com Ele e como você o entende. É importante os cristãos entenderem e compreenderem a voz do Espírito Santo e não confundir com um sentimento ou com algo, um êxtase em algum momento, porque o Espírito Santo é parte da Trindade. O Espírito Santo é Deus. Eu quero deixar para vocês aqui uma definição muito clara de quem é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Entender a pessoa do Espírito Santo é importante tanto quanto entender o Deus Pai, ou tentar entender, né? O Deus Filho, e assim compreenderemos melhor a Trindade. Jesus, em João capítulo 14, no versículo 16 e 17, foi a primeira vez que trouxe uma característica de quem é o Espírito Santo, que diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Jesus dá 2 títulos ao Espírito Santo aqui. Primeiro, ele chama ele de Espírito da verdade, aquele que nos ilumina e abre a mente para nos conduzir no caminho correto, no caminho da luz. Depois chama ele de Consolador, porque esse é um dos principais papéis do Espírito Santo, consolar corações quebrantados. O Espírito Santo tem um texto que diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, mas ele nos convence não para que nós venhamos ficar caídos no chão e sentimos peso de culpa. Ele nos convence do pecado e nos consola com a palavra viva de esperança da salvação da cruz do Calvário. E é importante dizer que conhecer o Espírito Santo consiste em conhecer as palavras de Cristo, a palavra de Deus, e praticar a palavra de Deus. Conforme nós vamos nos alimentando da palavra, o Espírito Santo vai nos trazendo luz e nos iluminando aquilo que nos deixa confundido. No próprio texto de João 14, lá no versículo 26, olha só o que Jesus diz: o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém, vos ensinará em todas as coisas, e vos fará lembrar. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho vos dito. Então veja que o Espírito Santo ele nos faz lembrar das palavras de Deus, da palavra de Cristo, e não apenas nos lembrar, mas ele nos ensina, ele nos faz compreender a palavra de Deus. Então, a gente que é pentecostal tem uma tendência de achar que o Espírito Santo só se manifesta através de sinais de Pentecostes de fogo. Mas o Espírito Santo, antes de se manifestar através dos milagres, através de sinais, através dos dons, ele começa com trabalhar pela palavra de Deus. Não tem como alguém se dizer cheia do Espírito Santo se ela não tem a palavra de Deus em si.
Não tem como alguém dizer que tem um relacionamento com o Espírito de Deus, que tem revelação, que tem dom, que faz, acontece, se não tem nada da palavra de Deus nele. Porque o Espírito Santo ele se manifesta através da palavra de Deus. Então, pela palavra eu creio, pela palavra eu compreendo, ele me traz entendimento, ele me traz compreensão profunda dos planos de Deus para as nossas vidas. O Espírito Consolador, que é o Espírito da verdade, que nos traz luz através desta verdade aqui, né? Verdade que o mundo não conhece, ele nos consola, ele nos dá entendimento e nos faz lembrar das palavras de Cristo. Uma outra característica interessante a respeito do Espírito Santo é que ele é o penhor. O que é o penhor? A garantia de que Jesus vai cumprir a promessa de buscar a sua igreja. 2 Coríntios, capítulo 1, no versículo 21 e 22, diz assim: aquele, porém, que nos ungiu e confirma convosco em Cristo é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nosso coração. No mesmo livro também, né, de 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 5, também reforça um pouco isso. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu o penhor do Espírito. Então, uma das características da manifestação do Espírito em nossa geração, em nosso tempo, é a prova de que Deus é real e de que ele vai cumprir a sua promessa de buscar a sua igreja. Quando a gente penhora algo, quer dizer que uma hora eu vou ter que resgatar aquilo que foi empenhorado. O Espírito de Deus vai se retirar da terra no momento, mas ele não vai se retirar e deixando para trás aqueles que creem em Deus. Ele vai se retirar junto com a igreja que irá se arrebatar. Então Jesus nos deixa o Espírito Santo como prova cabal de que ele vai cumprir a sua promessa de que viria buscar aqueles que criam. Agora, entender o Espírito Santo como penhor não é entender que ele é um sentimento que me faz sentir, que me faz perceber que eu sou salvo. Não. Como eu falei no começo, o Espírito Santo ele não é sentimento, o Espírito Santo não é uma brisa momentânea, sei lá, uma epifania, sei lá, mental, psicológica ou emocional. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Coisas que o Espírito Santo faz são inerentes do Deus Trino. Algumas características que eu quero compartilhar com vocês. Gênesis capítulo 1, versículo 2, que diz assim: a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo foi parte da criação. O Espírito Santo estava junto com Deus Trino. Veja que quando Deus fala de criar o homem, ele fala de uma forma no plural, já falei isso em outros vídeos, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Só quem cria é o Deus Trino. Nenhum anjo tem poder de criar nada, mas o Espírito de Deus estava na criação de todas as coisas. Outra coisa característica de um Deus Trino é que Deus ele é um Deus provedor, um Deus onipotente. Salmos 104, no versículo 30, que diz assim: quando envias o teu Espírito, são criadas e renovadas a face da terra. Poder de criar só vem de Deus. E o Espírito de Deus tem esse poder também. E é interessante que ele fala aqui de que quando envia o Espírito como um Espírito provedor, mostrando onipotência, característica do Deus Criador, do Deus Trino, do Deus Pai, característica do Deus Filho. E o Espírito Santo, é óbvio, também tem a mesma característica. Uma outra prova é a onisciência desse Espírito glorioso, né? Que está no livro do profeta Isaías, capítulo 40, no versículo 13, que diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Quer dizer, ninguém pode ensinar aquele que sabe todas as coisas. O Espírito do Senhor, ele não tem conselheiro, porque ele ensina todas as coisas, porque ele conhece todas as coisas. E tão prova disso que está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, que diz o seguinte: Deus, porém,
as revelou a nós pelo seu Espírito. E o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pode um ser humano comum ou uma brisa, porque uma brisa, um sentimento, ele não tem vontades, ele não tem capacidade cognitiva e de profundidade. Fazer isso, quem pode entrar nas profundezas de Deus? Ninguém conheceu a Deus, nada na criação. E óbvio que alguma coisa abstrata que é inanimado também não teria esse poder. Somente alguém que é Deus. E o Espírito Santo, ele tem o poder de conhecer as profundezas de Deus, né? Provando a onisciência dele. Outra prova disso é a onipresença dele, que está em Salmos, capítulo 139, que diz o seguinte, no versículo 7 e 8, né? Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí está. E se fizer nas profundezas a minha cama, tu ali também está. Então veja que o Espírito de Deus consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, simultaneamente. Característica de um Deus onipresente. Isso é uma das provas. E eu poderia citar mais algumas outras, mas eu vou encerrar com mais duas. Uma que está em Mateus, capítulo 29, quando Jesus nos dá a ordem do batismo, no versículo 19, dizendo: portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, no batismo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo colocado em igualdade. Em igualdade. Total igualdade. Não há maior e nem menor. E um texto que para mim ele é bem profundo e de se pensar, né, que é Atos capítulo 5, quando fala daquele caso de Ananias e Safira. Eu quero te chamar a atenção para alguns detalhes desse texto. No versículo 3 e 4. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor da propriedade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que planejastes isso em teu coração? Não mentistes aos homens, mas mentistes para Deus. Quer dizer, atentar contra o Espírito Santo é atentar contra o Deus Trino. Atentar contra o Espírito Santo é atentar contra a Trindade como um todo. O próprio Jesus fala que é o pecado que não tem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo. O Espírito Santo é algo que nós devemos levar com profunda seriedade e intimidade. Não tem como nós nos considerarmos filhos de Deus e dizermos que temos um relacionamento com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, se nós não compreendemos essas coisas básicas de quem é o Espírito Santo, o nosso amigo consolador. Eu não sei se você talvez se sinta longe de Deus, ou talvez fale assim: poxa, pastor, eu nem sei se eu sinto o Espírito Santo. Eu falo por uma experiência pessoal minha, eu não gostaria de, nesses vídeos, compartilhar experiências pessoais, mas eu acho que eu gostaria de compartilhar essa. Para mim sempre foi uma dificuldade muito grande de entender o que é sentir o Espírito Santo. Até num ponto, na minha juventude, quando eu era bem mais novo, ao qual eu percebi e me frustrei com muitas pessoas e com muitas situações, e cheguei até a duvidar se Deus existia de verdade. E um dia eu falei assim: vou investigar quem é esse Deus. Comecei a pesquisar. E sabe qual o caminho que eu comecei a escolher? Pela palavra, pela Bíblia Sagrada. E nessa que eu fui me alimentando da palavra, eu fui entendendo quem era esse Deus. Me apaixonei por Jesus Cristo. Vivia para Ele, mas eu sempre tive a sensação que o Espírito Santo de Deus estava extremamente longe de mim. Até no momento de tanto que eu me alimentei da palavra, que eu começo a perceber e discernir a voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo começa a se tornar algo nítido para mim. Eu posso afirmar sem medo: se você quer ter intimidade com o Espírito Santo como um amigo, ter intimidade com a palavra de Deus, se aprofunde em conhecer esse Deus através da sua palavra, e junto com isso tenha uma vida de oração, de busca a esse Deus.
Quanto mais você buscar ao Senhor, quanto mais você orar ao Senhor, quanto mais você ler a sua palavra, mais próximo você vai se tornar de Deus. E quando menos você perceber, você vai ver a profunda intimidade que você tem com o Espírito Santo de Deus, de respeito, solenidade, mas ao mesmo tempo de intimidade. É importante nós, como filhos de Deus, criarmos um relacionamento com a terceira pessoa da Trindade para nós podermos entender a Trindade como um todo. Entender que eu falo de nos aproximar, porque como eu tenho falado desde o começo dessa série de estudos sobre a Trindade, quem pode compreender o nosso Deus? Quem pode compreender os seus pensamentos e saber Ele, conhecer Ele na sua plenitude? Ninguém vai compreender Ele, porque Ele é grande demais para a nossa mente finita compreender. Mas o Espírito Santo, como o próprio Jesus afirma em João capítulo 14, nós lemos agora há pouco, ele afirma que o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, em primeiro lugar, vai vir consolar os nossos corações. Ao nos consolar, ele nos ensinará todas as coisas, nos fazendo lembrar das palavras que ele tem dito. Para eu lembrar das palavras de Deus, eu preciso ter um contato. Ninguém lembra chegar num lugar onde nunca foi. Mas se eu já fui para algum lugar algum dia, certamente eu vou me lembrar como chegar lá. Para você ter uma intimidade com Deus, você precisa ter a palavra dentro de você. A nossa mente é uma mente limitada. A gente tem a tendência de esquecer as coisas. Hoje nós lembramos de uma coisa, daqui a pouco a gente esqueceu sobre aquele assunto ou determinado assunto. Mas o Espírito Santo de Deus vai nos trazer à memória a palavra de Deus dia após dia. Que intimidade com o Espírito de Deus. Não deixe com que as coisas deste mundo venham te roubar essa intimidade tão linda que Deus nos deu, esse consolador que Deus nos deu, para nos tirar da mentira das garras de Satanás e nos colocar no caminho da verdade. Que Deus vos abençoe. Fique com Ele.